Querido, a paz, amém? Eu estou deixando aqui hoje mais uma mensagem e eu quero manter uma rotina de vídeos toda segunda-feira com alguma palavra importante para abençoar a sua vida. Então, você que quer todas as segundas-feiras às 9 horas da noite, nós já vamos ter aí um vídeo novo para você estar refletindo, fazendo um devocional, ouvindo uma palavra, que seja ela bíblica e edificante sobre a sua vida, uma reflexão, algo nem sempre nos mesmos moldes, mas sempre baseado na Bíblia. Amém? Tiago capítulo 4 é o texto de hoje. E eu quero compartilhar e destrinchar os primeiros 10 versículos com você numa reflexão espiritual. Amém? Então vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Queridos, olha que reflexão. Iniciando do versículo 1, nós percebemos claramente o Tiago chegando a um ponto importante aqui na sua carta, dizendo a eles, olha, as origens da contenda, é até o título desse capítulo. Qual é a origem? Ele vai corretamente na nossa herança e origem adâmica, pecaminosa, corruptível. E ele diz, vocês são carnais, e existe algo carnal dentro de você, como existe dentro de cada um de nós. Então o que ele está querendo dizer para nós, irmãos, é, se você andar segundo a sua origem adâmica caída, você vai viver em contendas. Sabe de onde vêm as contendas, as guerras, os problemas, as dificuldades com os outros, com as pessoas e na vida? Da sua herança adâmica, caída, pecado. Então, queridos, olha, se eu tenho uma herança maldita vinda do nosso pai Adão, eu preciso refletir sobre isso e dar verdadeiramente o devido sentido e dimensão a essa situação. Lembrando, irmãos, a Bíblia ela não é um livro de reflexão agradável, não. A Bíblia é o que eu preciso. A Bíblia não é sobre o que eu quero, sobre o que eu desejo, sobre o que eu acho que mereço ou não. É literalmente sobre o que eu preciso. Amém? E aqui Tiago vem trazendo uma carta direta de reflexão, mas de profundo contexto corretivo para a vida da igreja, para o povo de Deus. Então ele vem e diz, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Dizendo, irmão, caminhada frustrada, vida sem fim, sem uma coerência, vida sem um resultado final positivo. Por quê? Porque estamos andando segundo a nossa natureza, que cobiça, que tem inveja. Olha só, que mata. Mas o fim delas é sempre o mesmo, que nada pode obter, nada tem. Esse tipo de pessoa pode até ter por um tempo, mas vai perder, vai acabar vivendo uma vida de sofrimento, e o pior de tudo ainda é afligir a sua própria alma para a eternidade. E aí ele continua dizendo, viveis a lutar e a fazer guerras. Como eu posso, como cristão, viver a lutar e a fazer guerra? Se em Cristo as nossas guerras precisam ser mudadas. A guerra que nós militamos é contra a nossa carne, não contra o nosso irmão, né? E aí é o que ele diz, essa essência que milita contra a carne contra o espírito, e fica essa guerra. E aí ele ainda diz, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, pedes para esbanjarem vossos prazeres, vossos próprios deleites, em algumas traduções. Irmãos, tudo que você quer de Deus,
se não for dar um retorno a Deus para a sua glória, não faz parte do plano de Deus. Não é o que Deus quer te dar. Se é para o seu deleite, eu quero minha família inteira na igreja para mostrar para minha família que Deus... Não vai dar certo. Mostrar, no caso, para familiares. Tá vendo? A minha família agora é de Jesus, eu sou... Não, irmãos, isso não leva ninguém a nada. Não vai receber nada. Sabe? Por incrível que pareça, existem pessoas buscando a Deus e pedindo a Deus coisas somente para sua própria satisfação. Deus, me dá um carro porque eu estou cansado dessa vida. Me dá uma vida melhor porque eu estou cansado. Não, meu irmão. Você vai cansar e vai descansar e vai cansar de novo e vai descansar mais uma vez. Vai continuar cansando, até não aguentar mais. Porque Deus não dá nada ao homem que seja baseado no seu próprio benefício individual e exclusivo. Né? Então Deus não vai fazer só porque Ele gosta, porque Ele te ama, porque você pediu. Ele vai fazer se tiver propósito, se tiver caminho, se isso for refletir em salvação de almas, em expansão do reino, em mudança de vidas, em transformação de realidades. Então, meu irmão, se você quer algo de Deus, entenda, Deus tem propósitos ao dar qualquer coisa. Seja financeiro, seja emocional, seja familiar. Pai, eu quero casar, porque não, meu irmão? Se você quer casar, para quê? Para constituir uma família, um organismo que glorifica a Deus, que exalta, que apresenta um Deus de família. Aí sim, meu irmão. Mas não porque eu não quero ser encalhado. Vai continuar, irmão. Porque se nem Deus preencheu esse espaço na sua vida, essa carência, como é que você vai conseguir isso em alguém que, como diz aqui o apóstolo Tiago, como diz aqui Tiago, claramente tem a essência de Adão pecaminosa que só quer para si mesmo. Então, se você quer algo que não glorifica o Senhor, meu irmão, repensa, porque Deus não vai estar... mas eu alcancei para mim mesmo. Você pode alcançar, irmão, existem outros caminhos. Eles só não vão te levar a Deus. Né? Existem outros caminhos de enriquecer, de prosperar. Eles só não vão te aproximar de algo real, sólido, verdadeiro, vivo, poderoso, grandioso, santo, inigualável. Sabe? Eu não estou falando de riqueza, não estou falando de homens. Eu estou falando de Deus, de algo que eu construo com Deus. E aí Tiago vira e fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, se estabelece como inimigo de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: meu amigo, se você quer para agir, para viver como os mundanos, então ouça uma coisa, você vai se posicionar contra Deus. Você vai tomar uma... eu quero porque... Não, se você quer para o seu próprio deleite, você está se opondo ao plano de Deus, se opondo aos propósitos de Deus. Então você se torna um inimigo de Deus, porque aqueles que se opõem ao reino de Deus são aqueles que verdadeiramente são inimigos de Deus. Quantas pessoas querem criar coisas contra a igreja do Senhor, até aqui no Brasil, existem leis lá no Congresso, literalmente para causar problemas para as igrejas evangélicas, para o reino. São inimigos de Deus, não são amigos do Estado, são inimigos de Deus. Não estão nem aí para o que vai reverter ao Estado em si. Querem se levantar contra Deus. E ainda vai dizendo para nós: ou suponde que em vão afirma as Escrituras, com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É na verdade uma pergunta, né? Seria... Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Irmão, quando eu falo de ciúmes, qual é o conceito disso? Nós temos que refletir claramente sobre um conceito bíblico e verdadeiro. Eu e minha esposa, a gente tem um comportamento um com o outro.
Se a gente vê alguém bonito, a gente fala, irmão. E a gente fala e brinca com isso. Olha, eu acho bonito, e a gente chega até a brincar, ó, não olha pra ele, não olha pra ela, que senão o negócio vai dar problema. É uma brincadeira, né? E uma vez, até ouvindo uma mensagem de um pastor que eu gosto muito, ele disse que a esposa dele disse algo pra ele que a minha esposa me disse uma certa vez. Ele conta que uma vez ele perguntou se a esposa não tinha ciúmes e ela disse não. Ela disse pra ele, porque me trair custa muito caro. E a minha esposa uma vez me disse algo bem semelhante a isso, dizendo para mim, não, porque eu sei que para você, se você me trair, você está traindo a Deus. Isso é interessante, irmão, por quê? Ela também não se espelha e não se esmera ou não se apoia na ideia de que ou ela é de Deus demais ou eu sou de Deus demais. Não, meu irmão. Ela literalmente também não se apoia na ideia de que eu sou bom demais ou não sou bom demais na minha própria natureza. Não é nada disso, irmãos. Nós estamos dizendo o quê? Olha, existe na sua vida algo que é maior e mais profundo do que apenas você, que é a sua aliança com Deus. E se é a minha aliança com Deus, ela diz, olha, você não vai me trair, porque me trair é você também causar um problema para a tua vida com Deus. E eu sei que isso você não quer fazer. Ciúme, irmão, não é coisa boa. Ciúme é sentimento demoníaco, sofrimento, é angústia, causa discórdia, causa divisão, causa separação, meu irmão. O que Deus está dizendo é literalmente uma ideia de um sentimento de insegurança. Por isso que ele começa infiéis. A gente só tem ciúme do marido ou da esposa se nós pressupormos que essa pessoa ela é passível de nos trair. Olha, eu acho que vai me trair. Aí logo você já começa. Ai, onde é que tá? Que hora que vai chegar? O que vai fazer, meu irmão? O que eu posso compreender disso é Deus não está seguro no amor de quem pede para si mesmo, pede para o seu próprio deleite, pede para o seu próprio bem. Eu posso pressupor que Deus está dizendo, olha, eu não estou seguro no amor de uma pessoa que mata, de uma pessoa que cria contenda, de uma pessoa que cria guerras, de uma pessoa que deixa a sua carne fluir, de uma pessoa que tem inveja, de uma pessoa que literalmente age e vive, luta e faz as coisas sem refletir no que Deus está pensando nisso, no que Deus pensa disso, melhor dizendo. Vê se não causa insegurança, irmão. Vê se não causa insegurança. Se as reações da outra pessoa são contrárias ao que você gosta. A pessoa que ama, ela procura se importar com o que você pensa, com o que você sente, com o que você gosta. É uma mentira dizer, olha, eu bato nela, mas eu amo. Não, irmão, isso é mentira. Eu humilho ele ou ela, mas eu amo. É mentira, irmão. Ou no mínimo você está sendo totalmente incoerente com aquilo que você diz amar. Ciúme não é coisa boa, não é uma notícia boa para nós não, viu, irmão? Ciúme é sentimento de insegurança. Mas o que é interessante é que a partir do versículo 6 começa mais um projeto de cura do apóstolo Tiago, quando ele diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você procurar no canal aí, você vai ver uma outra mensagem chamada Humilhai-vos, que é baseada no versículo 10, nós vamos chegar lá. Mas ela tem um contexto um pouco diferente, mas eu quero lembrar um pouco algumas coisas aqui. Versículo 6 ele diz, ele dá graça aos humildes, mas ele resiste a quem é soberbo. Então ele dá graça, ou seja, o seu favor imerecido, ou o seu favor vem a quem dá uma resposta. De certa maneira, a gente pode até dizer que não é tão imerecido porque ele foi humilde. É um pré-requisito para que Deus abençoe essa pessoa. A graça, irmão, é um favor imerecido em qualquer instância. Ah, mas ele não foi humilde, o senhor está dizendo isso? A Bíblia diz também que até a nossa bondade é trapo de imundície.
Então, irmão, não tem nada em mim que eu possa oferecer para Deus que seja bom, até a minha humildade. Porque até a minha humildade pode estar carregada da minha malignidade carnal. Mas de uma maneira eu posso dizer que eu estou declarando que eu não aceito viver a minha vida com Deus, ou a minha vida baseada na minha própria força, no meu próprio merecimento, mas que eu preciso, ou melhor, eu tomo a decisão de reconhecer que é Deus quem vai me aproximar de uma vida santa, agradável, e é o próprio Deus quem vai viabilizar os meus sonhos e os meus projetos. Então ele vem dizendo para nós, e ele continua, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ninguém vence o inimigo primeiro se não se sujeitar a Deus. Primeiro eu me sujeito a Deus, depois eu resisto ao diabo, e aí a partir do momento em que eu resisto a ele, ele foge da minha presença. Então eu preciso primeiro me encher de Deus, posteriormente resistir ao diabo, porque não adianta eu buscar Deus de manhã e fazer besteira à noite, né? E depois disso ele começa a cair. Literalmente as obras do diabo não prevalecem mais sobre a sua vida. Então entenda isso, sujeite-se a Deus, busque a Deus. E aí o versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mais uma referência à infidelidade, à dubiedade, né? Imagina, eu estar com a minha esposa pensando em outra mulher. Dubiedade, é mais ou menos essa a ideia. Então não adianta, meu irmão, isso é infidelidade, que desperta um sentimento de insegurança e que gera uma consequência danosa na nossa vida. E versículo 9 ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmão, aqui está um ponto que incomoda demais. Para eu encerrar. Hoje em dia o povo não chora mais seus pecados. Já percebeu? A pessoa rouba, a pessoa engana, a pessoa faz, acontece. Tadinho, tadinha. Sabe? Quantas vezes a gente vê pai, mãe, irmãos da igreja, até mesmo, oh, que dó, o irmão. Não, irmão, não tem dó não. Tem que chorar. Tem que sofrer, meu irmão, tem que sofrer. Chorar aqui é uma palavra baca que vem do grego e ela vem dizer para nós que é um prantear em sofrimento, chorar amargamente. Olha o contexto dessa palavra. Chorar, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Parece ser um pouco simples isso, mas não é, meu irmão. Chorar aqui, lamentar, é entrar em verdadeiro sofrimento pessoal com aquilo que se faz, com aquilo que se vive. Então, irmão, para eu encerrar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O primeiro versículo ele começa a tratar das coisas que estão erradas, origem adâmica. O versículo 2 e o versículo 3 ele mostra os distúrbios humanos, sociológicos, emocionais, né? E por aí vai, de caráter e por aí vai. No versículo 4 e 5, ele vem mencionar que isso são posturas de quem é infiel, que trai, e no caso trai a Deus. Versículo 6, ele começa a trazer o mover da cura. Deus dá graça aos humildes, mas resiste àqueles que são soberbos. No 7, 8, 9 e 10, ele mostra como você vivencia essa cura de Deus. E no versículo 10, ele termina dizendo, quem se humilha será exaltado. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem para você, dizendo para você, meu irmão, chore, lamente a sua culpa, se preocupe verdadeiramente com o seu pecado,
se preocupe com a consequência de não responder a Deus com sobriedade espiritual o que está acontecendo. Então, reflita em nome de Jesus e pense, Deus verdadeiramente espera que você seja alguém fiel, seja alguém que anda segundo a sua palavra, segundo os seus caminhos. Existe hoje uma relativização muito grande da graça de Deus, onde ela quase parece ser um passaporte. Não importa, irmão, vai pecando, uma hora você para. Não para, não, irmão. Se não se sujeitar a Deus, não para. Ah, peca, irmão, que lindo você está na igreja. Não, meu irmão, não basta só estar na igreja, não. Jesus diz, muitos vão dizer Senhor, Senhor. Eu vou dizer, apartai-vos de mim, maldito, maldito, porque não vos conheço. É sério. Chora. Lista o teu pecado. Para você refletir melhor, termina agora esse vídeo e abra sua Bíblia no capítulo 4 de Tiago e reflita sobre os pecados aqui listados, sobre as reações aqui necessárias e vai anotando aquilo que for na sua memória te incomodando, né? Porque talvez esteja aí uma razão boa para você começar a chorar, refletir e mudar de vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua jornada e juntos, mas sob a luz da palavra, nós vamos encontrar o nosso caminho de salvação. Amém? Ele é estreito, mas ele é o verdadeiro e ele chegará. Amém? Deus abençoe. Fique em paz em nome de Jesus.